O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, e o outro era pobre. 2 O rico possuía muito gado e ovelhas. 3 Enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. 4 Certo dia um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. 5 Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. 6 Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. 7 Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. 8 Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E, se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. 9 Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. 10 Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. 11 Também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. 12 Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. 13 Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. 14 Mas, porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. 15 Aí Natã foi para casa. 16 Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. 17 Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. 18 Uma semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. 19 Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu. Responderam eles. 20 Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. 21 Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas, logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. 22 Sim. Respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. 23 Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. 24 Então Davi consolou a sua esposa Batseba. Teve relações com ela, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino. 25 E mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedídias, porque o Senhor Deus o amava. 26 Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, 27 enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. 28 Reúna agora o resto dos seus soldados, e o Senhor ataque a cidade, e tome-a.
Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. 29 Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. 30 Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. 31 Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém.